Salve Maria, continuando aqui as mentiras do pastor Ailton. Ailton ele ataca a intercessão da Virgem Maria, ele ataca aqui a Eucaristia, ele ataca o Papa, é um tiroteio, pô. É só. O ataque que é feito ao santuário. Cristo morreu, diz a palavra, uma única vez, para salvar os pecadores. Só que na missa, o Cristo morre novamente. Este é o simbolismo da missa. Mas, pastor, por que o senhor está falando isso? Porque o catecismo ensina isso. E esse catecismo que a igreja tem como base da sua doutrina, eu tenho uma cópia dele aqui, queria mostrar para você. Esse aqui é o catecismo da Igreja Católica, a edição típica vaticana. E é desse catecismo que eu tirei algumas citações que eu vou ler com vocês agora. A primeira delas aparece aqui na página 381. E assim diz o catecismo. O Concílio de Trento definiu: pela consagração do pão e do vinho, opera-se a mudança de toda a substância do pão na substância do corpo de Cristo nosso Senhor, e de toda a substância do vinho na substância de seu sangue. Essa mudança a Igreja Católica denominou-a com acerto e exatidão transubstanciação. Então, o que é a doutrina católica da transubstanciação? No exato momento em que o sacerdote está com a hóstia, o pão, não é ali apenas uma hóstia feita por alguém. Aquela hóstia... Olha só, 381 catecismo. Olha como eles usam o catecismo teniciosamente para degrinir a Eucaristia. Adianta o que, cara? Você vai numa igreja que não tem Eucaristia? 381. Só. Aqui, ó, 380. Olha só. 1376. Olha só. Aqui tem um estudo muito maravilhoso sobre a Eucaristia. É simples, pô. Não tá matando Cristo de novo. Simplesmente a Santa Missa, Jeremias 33, 17, 18, está sendo atualizado o sacrifício de Cristo. É um sacrifício cotidiano na Santa Missa. Aí o cara, para definir a fé católica, fala que os católicos estão matando Cristo de novo. Você não entende o mistério, meu irmão. É a transubstanciação. Por quê? A consagração do sacerdote. No Velho Testamento, o sacrifício era também, mas era um sacrifício com animal. O Novo Testamento, Cristo seria o sacrifício perfeito. Já fiz um vídeo falando sobre isso. E esse sacrifício é atualizado na Santa Missa. Não é que mata Cristo de novo. Não, meu irmão. Simplesmente, pros caras, simplesmente é uma lembrança para nós, é um simbolismo, etc. Ó. Olha só. O Concílio de Trento resume a fé católica ao declarar por ter Cristo nosso Redentor dito que aquilo que oferecia sob a espécie do pão era verdadeiramente seu corpo. Sempre se teve na igreja. Ó. Sempre, Atos Apóstolos 20, versículo 7 ali, está no domingo na fração do pão. Atos Apóstolos 2,42, na fração do pão. É simples isso aqui. Santo Ambrósio vai falar sobre isso. Ó, ele cata 1376, mas esquece também ó, o outro texto. Olha só, corpo. Olha só. Espécie do pão. Era verdadeiramente seu corpo. Sempre se teve na igreja esta convicção, que o Santo Concílio declara novamente, pela consagração do pão ó, e do vinho, opera-se a mudança de toda a substância do pão, ó, na substância do corpo de Cristo, ó, nosso Senhor, e de toda a substância do vinho.
a sua substância do seu sangue. Ó. Esta mudança a Igreja Católica denomina como certo exatidão, a transubstanciação. Olha só, Santo Ambrósio afirma acerca da convicção da Eucaristia. Ó. É um santo da Igreja. Devemos estar convictos de que não se trata de um elemento formado pela natureza, ó, mas da substância produzida pela fórmula da consagração. Ó. Aqui que é a forma da consagração, o sacerdote. E da pessoa e persona Cristo, porque foi dada autoridade a eles de atualizar o sacrifício de Cristo. Certo? Jeremias 33, 17 e 18. Por efeito da consagração, a própria natureza é transformada à palavra de Cristo, que pode criar de nada, criar do nada, que não existia, não poderá transformá-la em diferentes substâncias. Aquilo que exige não é mais fácil dar às coisas nova natureza do que a transformá-la. Olha só, é mistério, meu querido. É mistério. Dá um pause aqui que caiu um negócio aqui. Você pega aqui, ó, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381. Tem um estudo profundo sobre a Eucaristia. Ah, mas os católicos estão matando Cristo de novo. Não, meu irmão. Jeremias 33:7, 17, ó. Porque diz o Senhor, não faltará jamais a Davi um sucessor para ocupar o trono da casa de Israel. E diante de mim não faltarão jamais descendentes aos sacerdotes e levitas, aos levitas, ó, para oferecer holocausto, queimar as oferendas e celebrar o sacrifício cotidiano. Não é o sacrifício do Velho Testamento, está falando do Novo Testamento. Jamais faltarão descendentes. Cristo será descendente de quem? Cristo capacitou quem? Os apóstolos. As apóstolos 2. Olha só. Lá na igreja primitiva, já se vivia Mateus 26, 26. O Lucas 22, 19. O Marcos 14. O João 6, do 51 em diante. O 1 Coríntios 11, do 23 em diante. Olha só. As apóstolos 2, 42, ó. Perseverar eles na doutrina dos apóstolos, na reunião e comunhão, na fração do pão, ó. Na fração do pão e na oração. Atos 20, versículo 7, ó. No domingo. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos para partir o pão. Olha só. O catecismo só vem confirmar que vocês são hereges. Ah, mas está agredindo o santuário, etc. Ô, pastor, toma vergonha na sua cara. Esse fundamento de Ellen White. Apenas uma hóstia feita por alguém. Aquela hóstia se transforma no próprio corpo de Jesus. Oh, glória. E quando ele está com vinho, não é um vinho apenas. Aquele vinho se transforma, se transubstancia no próprio sangue de Cristo. Isso quer dizer que em cada missa o Cristo morre novamente. Então o que é a celebração da missa? Cada vez que eu vejo que esse cara mais inteligente, mais burro fica. Olha só. Cristo não está falando isso, olha só, Mateus 26, 26. E sabe que eu fico puto? Tem pessoas que seguem. Tem pessoas que dão crédito a esse tipo. Olha só. Mateus 26, 26. Durante a refeição, Jesus tomou o pão. Benzeu. Aqui que é o mistério. Partiu e eu deu ao seu discípulo, dizendo, tomai e comei, isso é meu corpo. Olha só. Que está falando para o discípulo ali, ó, aquela hóstia ali, aquele pão, que está falando, isso é meu corpo. Olha só, Cristo está ali ensinando os seus apóstolos a primeira Santa Missa na face da terra, que você não entende isso, que não é um culto protestante. Olha o que está falando, para quem? Para quem ele escolheu. Foi confiado a eles, tanto em as apóstolos 2,42, as apóstolos 20, versículo 7, estão seguindo isso. 1 Coríntios 11, Paulo fala também. Olha só. Tomou depois o cálice, rendeu graça e deu, dizendo, bebei
dele todos, porque isso é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos homens, em remissão dos vossos pecados. Ó. O que você está falando? Isso não é um simbolismo, não. Fazer isso em memória de mim. Ah, mas os católicos estão matando. É um sacrifício. Equento, né? Não tem dor, não tem sofrimento, meu querido. Olha só. Simples entender isso. Simples. Olha só. Você pega em 1 Coríntios 11, 17, ó. Uma vez que há um único pão, nós, embora sendo muitos, formamos um só corpo, porque todos nós comungamos do mesmo pão. Olha só. Aí você pega 1 Coríntios 11, eu citei aqui 1 Coríntios 10, 17, 1 Coríntios 11, do 23. Vai seguir, ó. De acordo com os apóstolos aprenderam pela instrução do verbo. Aqui que você vê o mistério da Santa Missa. Aqui que você vê que é um só único culto. Aqui você vê que é um sacrifício perfeito. E será atualizado pela igreja. O Velho Testamento tinha sacrifício anual, que era sacrifício com animal. Não, Cristo era o único sacrifício perfeito. E era sacerdote que fazia essa consagração, todo esse ritual. O Velho Testamento são sombras do Novo. Do Velho Testamento fazia sacrifício com animal. E no Novo, Cristo é o único sacrifício perfeito. Confiado à Santa Igreja. Cara, mas tem muitos amigos católicos, meu irmão. Católico é católico que entende mesmo realmente a doutrina, não vai dar ouvido para você. O Catecismo tem um estudo muito interessante sobre isso. Certo? Olha só que interessante. Vamos mais. 8h48 da manhã, acabei de chegar do serviço. A noite toda orando, graças a Deus, glória a Deus, aleluia. Então, o que é a celebração da missa? É a celebração da morte de Cristo. Em cada missa, ele morre novamente. Isto, à luz da Bíblia, é uma blasfêmia. Por que blasfêmia? Porque a palavra de Deus não ensina que Jesus pode morrer novamente. Que morreu 2 vezes. Não só isso. Olha o que diz Hebreus 9, 28. Agora eu vou ler a Bíblia. Assim também Cristo, tendo se oferecido o quê? Uma vez, para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Olha só. Aqui que está o mistério. Hebreus. Você refuta ele com os próprios versículos bíblicos dele, certo? Hebreus 9, 28. Ó. Assim Cristo se ofereceu uma só vez para tornar sobre si os pecados da multidão. Esse aparecerá uma segunda vez, não porém em razão do pecado, mas para trazer a salvação àqueles que esperam. Olha só. Cristo, ele é o único sacrifício imolado, perfeito. Já catou um texto fora do contexto. Está falando o verdadeiro santuário. Hebreus 9, 7, como está determinado, como morreu uma só vez. E logo em seguida vem o juízo. Olha só. Eles vão usando a malícia do texto fora do contexto. Porque não tem nenhum versículo bíblico falando sobre que nós blasfemamos fazendo isso. Matando Cristo de novo. Não, meu irmão. A Bíblia diz, se você pegar em Malaquias 11. Não, Malaquias 1:11. É só. O sacrifício de Cristo será atualizado. É só. 1:11, ó. Porque do nascente ao poente, meu nome é grande entre as nações. Em todo lugar se oferece o meu nome, o incenso, sacrifício e orações. Por assim grande é meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Em toda nação celebrará o meu nome.
Olha só, meu nome. Incenso, sacrifício e orações. Olha só. Aqui, São Paulo, Brasil, tá de dia. Tá tendo uma Santa Missa. É uma atualização do sacrifício de Cristo. Todo momento, todo instante, está se oferecendo uma vítima, um sacrifício que é a Eucaristia, a atualização do sacrifício de Cristo. Aqui escureceu, lá no Japão está de dia. Está sendo celebrado uma Santa Missa, sendo atualizado o sacrifício de Cristo. Por toda a nação. Olha só que interessante. Cada segundo é oferecido um sacrifício que é a atualização do sacrifício de Cristo. Todo momento está sendo consagrado uma hóstia. Cada momento está acontecendo uma transubstanciação. Porque quis falar, fazer isso em memória de mim. Não é que está matando Cristo, não. Fazer isso em memória de mim. Você está lembrando todo o sacrifício, o contexto salvífico que Cristo fez. Olha só. E esses adventistas, eu não sei o que eles querem defender, pô. No Velho Testamento tinha sacrifício também, mas era com animal. Mas era o sacerdote que fazia. Agora, no Novo Testamento, Cristo ele é o sacrifício perfeito. E aonde se atualiza esse sacrifício? Que é uma só forma de culto, meu querido. É uma só igreja. Foi confiado aos apóstolos, que são os ministros aptos da nova aliança. Simples entender isso, doutor. Cristo não pode morrer em cada missa. Cristo morreu uma única vez no Calvário. E esta única morte foi toda suficiente para a salvação da humanidade. Mas quando você participa de uma missa, você está participando novamente da morte de Cristo. E isso, à luz da Bíblia, é uma blasfêmia. Não apenas isso. Existe um outro autor, Rouet, escreveu esta obra, A Missa na História. E na página 100... Olha só. Cuidado, cara. Se você escutar isso aqui, ó, seguir isso aqui, você vai pro inferno, pô. Que Cristo que quis uma Santa Missa. Quem instituiu a Santa Missa foi o próprio Cristo. A primeira Santa Missa ali, ele ensina isso aí. Fazer isso em memória de mim. Ah, os caras tá falando que é uma blasfêmia. Mas o próprio Cristo está falando, faça isso em memória de mim. Isso o quê? O pão se torna o quê? O corpo de Cristo. O vinho se torna o quê? O sangue de Cristo. E ainda vamos mais, né? Para finalizar, não vou nem seguir esse esgoto. Eu não tenho paciência mais, não. Olha só. João 6, 51. Ó. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Ó. Mateus 26, 26. Que se consagra ali o pão, se torna a carne de Cristo, e consagra o vinho, que se torna o sangue de Cristo. Ó. E vai dizer aqui, João 6, 51. Ó. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. Olha só. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Olha só. Os caras tá blasfemando. Porque vai dizer Apocalipse 13, 5, 6. O espírito da besta irá blasfemar os tabernáculos, os habitantes do céu e a igreja. Continuando. Olha só. Essas palavras, os judeus começaram a dizer: como pode este homem dar-nos comer a sua carne? Então Jesus disse-lhe: em verdade vos digo, se não comeres a carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Olha só. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue uma verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Olha só, cara. Você vai ficar com adventista? Você vai ficar com essa ideinha desses doutores?
vai perder sua salvação, meu querido. Olha só que interessante. A salvação está na igreja mesmo, porque a igreja tem a Eucaristia. Quando você comunga a hóstia consagrada, que é o corpo de Cristo, e o sangue de Cristo, o vinho, você está se tornando um com ele. Aqui que é o mistério, ó. 57, João 6, 57. 56, ó. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele, ó. Olha só, Mateus 26, 27. Olha o que isso está ensinando ali, a primeira Santa Missa, que o doutor fala que é uma heresia contra o templo, contra, sei lá que imundícia é essa. Assim como o Pai que me enviou vive, eu vivo pelo Pai, assim também aquele que come a minha carne viverá por mim, ó. Olha só. Os apóstolos deram a vida toda pela igreja, por Cristo. Este é o pão que desceu do céu. Não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Tal foi o ensinamento de Jesus na sinagoga de Cafarnaum. Olha só. Os adventistas são esses caras aqui, ó. João 6, 52. Essas palavras os judeus começaram a discutir, dizendo: como pode este homem dar-nos de comer a sua carne? Doutrina judaica. Costume judaico. Essa doutrina farisaica não entende o mistério da transfiguração, transubstanciação. Ah, tá matando Cristo de novo. Ah, vai a merda. É Bíblia, amigo. Rasga esses versículos, joga fora. Bíblia. Olha só que interessante. Poderia bater mais em vocês aqui, ó, nesses versículos. Olha só, a Santa Missa é o único culto a Deus. O que você vê aí são essas mais de não sei quantas de denominações aí, com todo respeito. Tem crente sincero? Tem. É um só culto a Deus. E como vamos saber que é o único culto a Deus? A Eucaristia. A presença real de Cristo na Santa Missa. Por isso, quando eu vou para a igreja e vejo aqueles muitos católicos feitas coxas, com todo respeito, fofocando, cara. Quando você entra na igreja, ele silencia seu coração, porque Cristo está ali no sacrário. E quando abre aquela janelinha ali, quando o sacerdote faz a consagração, ali é Cristo, pô. Ali merece todo o respeito, toda adoração, todo o louvor, toda a glória, que a presença de Cristo está ali. Aquele simples pão, como ele se fez humilde e simples. Quem come desse pão e bebe desse vinho terá a vida eterna. Eu e ele somos um. João 6, 56. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Aí o cara vem falar pra mim que tá matando o Cristo. Vai a merda. Apologetas fundo de quintal. Aí vai ter irmão que vai querer defender ainda. Porque não tem amor nem pela escritura. E vai ter amor pela igreja? Salve Maria, sou servo missionário Roberto.